Graça e paz, amados. Vamos a mais uma mensagem. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, versículo de número 10, que diz assim: Eles ainda estavam olhando para o céu enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Queridos, eu quero trazer aqui uma reflexão para todos nós. Eu sei que a cada dia que nós amanhecemos, nós nos tornamos mais próximos da vinda do Senhor. Nós estamos próximos da nossa redenção. E Lucas, no capítulo de número 21, versículo de número 28, Lucas fala que quando essas coisas acontecessem, que nós deveríamos nos alegrar, porque a nossa redenção está próxima. Queridos, algo tem me chamado a atenção nos últimos dias. Eu ouvi hoje, estou gravando hoje dia 12, ouvi um programa Pingo nos Is, da Jovem Pan, e algo me chamou a atenção e tem me chamado a atenção, né? Na verdade, através desse programa que eu tenho acompanhado quase que diariamente. E eles estavam debatendo um assunto muito interessante, onde o ex-deputado federal Roberto Jefferson foi um dos participantes do programa, e ele usou a expressão cristofobia, né? Porque eles estavam debatendo a censura que está acontecendo nas redes sociais. Segundo eles, essa censura contra os conservadores. E eu tenho dito aqui no nosso canal que a nossa liberdade ela está prestes a ser tirada, e eu não tenho dúvidas disso. E tudo que está acontecendo é apenas a confirmação daquilo que nós sabemos que vai acontecer. Nós sabemos que tudo está sendo preparado, se não já está preparado, para um governo único. E nós sabemos que este governo é o governo do anticristo, o governo que vai oprimir, o governo que vai perseguir e que, sobretudo, vai fazer com que muitas pessoas venham a negar o nome de Jesus. Eu, olhando as Escrituras, eu acredito que nós, como igreja, vamos passar um pouco da tribulação. Nós vamos enfrentar muitas lutas ainda. Queridos, e como eu tenho dito, isso pode até parecer repetitivo, pode até parecer meio chato estar falando sobre isso novamente, mas eu digo que é necessário nós usarmos esta plataforma como outras plataformas que nós temos ainda à nossa disposição para anunciar a vinda do Senhor Jesus. Eu tenho acompanhado alguns comentários de alguns canais que, na minha opinião, são pessoas que estão preocupadas, sim, com o Evangelho, são pessoas que estão preocupadas em levar a verdade, mas fazendo isso de uma forma que, no meu ponto de vista, não é tão saudável. Porém, né, eles estão fazendo aquilo que eles acreditam que deveriam fazer, né? Denunciando falsos líderes, denunciando pessoas que estão extorquindo a fé dos outros. De certa forma, é uma forma de pregar o Evangelho, sim. Porém, eu penso que se esses canais
eles se fizessem mais presentes no sentido de pregar o evangelho com mais eficácia, com mais fervor, né, com mais dedicação, esses canais eles têm um potencial enorme, não é, para alcançar vidas. O meu canal, perto de muitos aí, nem existe, né? É muito pequeno, está engatinhando. Então, eu gostaria de convidar a todos os irmãos que têm canal no YouTube, que comecem a pregar de uma forma mais eficaz o Evangelho. Irmãos, não há dúvidas, Jesus Cristo está às portas. E tudo que está acontecendo no mundo, irmãos, é prova de que nós estamos perto, né, do fim. Eu ouvindo, como eu citei, o programa Pingo nos Is, e eles, além de debater esse assunto, né, da censura que está tendo nas plataformas, eles também estavam debatendo a questão das vacinas. Irmãos, olha que coisa bizarra, irmãos. As vacinas que estão querendo aplicar no Brasil, elas ainda não têm a sua eficácia comprovada na sua totalidade, né? Ao que me parece, algumas dessas vacinas elas vão alcançar aí 50%. E um dos jornalistas que estavam debatendo o assunto colocaram muito bem, né, a questão de que você não sabe se você vai estar realmente imunizado ou não. E o que é mais interessante é que estão começando a debater a questão de que mesmo você tomando as vacinas, você terá que ficar em casa, trancado, né, trancafiado novamente. Então, eu fico pensando que sentido então tem, né, as pessoas se vacinarem, já que estão começando a levantar essa questão de que as pessoas devem ficar em casa. Ou seja, a nossa liberdade, irmãos, ela pouco a pouco está sendo tirada. E não há o que fazer, né? Não há o que fazer. Mesmo que o povo grite, mesmo que o povo faça movimento, mesmo que alguns políticos se levantem contra isso, mas infelizmente eu preciso dizer, não há o que fazer. A palavra de Deus, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir, irmãos. Mais cedo ou mais tarde ela vai se cumprir. Nós precisamos estar preparados para tudo isso. Nós precisamos estar firmes com Cristo. Nós precisamos lutar todos os dias, veementemente, contra o pecado, contra o mundo. Nós precisamos vencer, irmãos, a fim de que nós possamos alcançar a eternidade com Jesus. Eu estava acompanhando atentamente o programa, eu vou procurar deixar na descrição desse vídeo o link para que você possa ouvir. Eu achei muito interessante quando o ex-deputado Roberto Jefferson citou, né, essa questão, e ele inclusive falou que o que está acontecendo é uma cristofobia, ou seja, as pessoas, irmãos, o poder, as pessoas poderosas desse mundo, elas estão simplesmente fazendo o que nós já sabemos que vai acontecer. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus falou sobre isso. E ele disse lá no livro de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 9, que nós seríamos perseguidos e que nós deveríamos nos alegrar, porque assim também foram perseguidos os profetas, assim também foram mortos os profetas. Então não é tempo de nós perdermos a oportunidade de pregar o verdadeiro evangelho falando mal de A, de B ou de C. Não é tempo de nós estarmos debatendo coisas que não vão edificar. Eu tenho certeza, irmãos, que as pessoas que leem a Bíblia, as pessoas que acompanham a Bíblia, que fazem dela a sua bússola, que fazem dela o seu manual de vida, elas estão com os olhos bem abertos e elas não serão enganadas
se elas colocarem em prática o que está escrito na palavra de Deus. Então eu quero fazer um pedido a todos os irmãos. Vamos pregar o Evangelho. Vamos nos empenhar com mais veemência, vamos nos empenhar com mais eficácia na pregação do Evangelho. Jesus está às portas, mas nós sabemos que para Jesus voltar, algumas coisas ainda precisam acontecer. Como diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o anticristo precisa ainda se manifestar. Eu acredito, irmãos, que o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 7, que eu já citei algumas vezes, que diz que a besta vai ser permitido fazer guerra e vencer os santos. Eu acredito, irmãos, que ela, a besta, o anticristo e o falso profeta, eles vão se levantar contra o povo de Deus. E a Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 12, que quem tiver de ser preso será preso, quem tiver de ser morto será morto. Irmãos, eu não entendo. Pessoas que dizem que querem estar com Cristo, querem passar a eternidade com Cristo, mas têm medo da morte. Nós não podemos ter medo da morte, irmãos. Nós não podemos ter medo desse momento que todos nós vamos ter que enfrentar um dia. Se não formos arrebatados, nós teremos que morrer um dia. Queridos, vamos nos preparar para momentos difíceis. O globalismo está aí, o comunismo está de volta, irmãos. É fato. É fato, irmãos. Quem está acompanhando a mídia, quem está acompanhando os acontecimentos mundiais, já sabe, tem convicção de que o comunismo está voltando. E nós sabemos que o comunismo odeia o cristianismo. O comunismo odeia Deus. E nós que somos seguidores de Jesus, nós que confessamos Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, precisamos estar preparados para sofrermos as perseguições que os irmãos sofrem em outros países. Parece que é surreal, irmãos. Parece que é algo que é impossível de acontecer. Mas, irmãos, nós estamos prestes a sermos censeados na nossa liberdade. Nós estamos prestes a sermos obrigados a ficarmos calados. E aqueles que falarem, aqueles que gritarem, aqueles que falarem e anunciarem o verdadeiro evangelho, morrerão por amor a Cristo. Eu tenho certeza, irmãos, que as pessoas que vendem tijolo ungido, que vendem coisas que levam as pessoas a acreditar nesses objetos ao invés de acreditar em Jesus, essas pessoas são como joio. E nós não podemos tirar esse joio. Nós não temos condições de tirar esse joio do nosso meio, porque a Bíblia diz que somente o Senhor Jesus é quem fará isso. Somente os anjos do Senhor é quem farão isso. Eles farão a colheita, eles tirarão primeiro o joio, queimarão e depois eles recolherão o trigo. Então, ao invés de nós perdermos tempo, de colocarmos nos nossos canais vídeos falando dessas pessoas, que nós possamos pregar o Evangelho e alertar as pessoas acerca do inferno, acerca da eternidade, irmãos. Sempre que eu leio o livro de Marcos, o capítulo 9, ali, a partir do versículo 43, eu me sinto motivado a levar as pessoas a refletirem acerca da existência do inferno, porque a Bíblia diz que lá o fogo não se apaga e o verme não morre. Irmãos, e a Bíblia é bem clara lá em Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 10, que as pessoas que aceitarem a marca da besta automaticamente já estarão perdidas, já estarão sem salvação. E o que me preocupa, que líderes, pastores renomados, que têm milhares de seguidores em seus canais, eu ouvi um pastor dizer que a marca da besta é uma marca ideológica, que não é uma marca física. Irmãos, eu não sou teólogo,
eu não tenho grandes conhecimentos, mas não precisa ser teólogo para saber que a marca da besta será uma marca física, sim. Não é nada de ideologia, não. E esse pastor disse que a marca da besta é ideológica, porque ele disse que as pessoas vão dar a mão para o governo do anticristo e vão aceitar facilmente o sistema. Não, irmãos, não é não. A Bíblia diz que será colocado na mão ou na testa um sinal, é uma marca. Essa marca é física. E o que me preocupa é que muitos podem se perder, porque podem argumentar, o pastor A ou o pastor B disseram para mim, né, que a marca da besta não é física, então eu posso usar, vamos dizer que seja um chip, ou vamos dizer, irmão, que seja qualquer outra coisa implantada no ser humano, né? Vai ser feito um implante através... A gente não sabe o que de fato vai ser, como vai ser colocada essa marca, não é? Mas nós precisamos estar atentos, irmãos. Nós precisamos estar atentos e o palco está sendo preparado para isso. O palco está sendo preparado, o anticristo, irmãos, está no mundo. Eu penso até que ele já pode estar governando de forma ainda tímida, de forma ainda escondido, né? Mas enfim, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos urgentemente, irmãos, pregar o evangelho enquanto nós ainda podemos, porque está bem próximo, irmãos, de nós não termos mais condições de usar a plataforma, usar o YouTube, usar o Telegram, usar até mesmo o WhatsApp ou outras redes sociais. Irmãos, pense sobre isso, reflita sobre isso. Isso não é fanatismo, irmãos. Isso não é trazer, não é alarmar as pessoas. Eu estou falando que está de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que nós seremos odiados de todas as nações, irmãos. E a Bíblia não mente, a Bíblia ela é a verdade, ela é a palavra de Deus. Então, você que anda atrás desses mercenários que andam te extorquindo, vendendo isso, aquilo, outro, ungido, sabe? Estimulando você a pagar isso, a pagar aquilo. Irmãos, nós estamos vivendo numa pandemia onde as coisas estão difíceis para todo mundo. E pode ter certeza, Deus não vai condenar você se você não tiver condições, irmãos, de mandar, de pagar o carnê do pastor A ou B. Irmãos, tem momentos que a Bíblia diz, irmãos, que aqueles que não cuidam da sua família são piores do que os ímpios. Já imaginou você deixar de cuidar da sua família para você ajudar um ministério a pagar uma dívida alta? Dívida esta que foi contraída através de irresponsabilidade. Irmãos, abra os seus olhos, firme-se com Cristo. Jesus está voltando e nós, irmãos, precisamos estar preparados. E eu pergunto a você, se nós tivermos que passar pela tribulação, por parte da tribulação, que eu acredito que nós vamos passar, será que nós estamos preparados, irmãos? Irmãos, eu estou muito preocupado com essa questão da vacinação. Eu peço a você que você ore, busque ao Espírito Santo. Busque ao Espírito Santo. Eu já tenho o meu posicionamento, mas você precisa buscar o Espírito Santo, sabe? Perguntar ao Espírito Santo se devemos ou se você deve ou não tomar essas vacinas. Uma coisa é certa, nós já tivemos já por parte do Supremo Tribunal de Justiça aqui do nosso país uma determinação de que vai ser obrigatório e aqueles que não tomarem vão sofrer algumas retaliações. De não poder viajar, de não poder frequentar lugares públicos. Enfim, nós precisamos estar preparados. Eu tenho orado ao Senhor e tenho pedido a Deus que me abençoe, que me ajude a conseguir comprar um sítio, para que eu, juntamente com os irmãos que congregam comigo e a minha família, aqueles que quiserem, para que nós tenhamos um tempo
de refrigério, porque se nós não tomarmos essas vacinas e nós formos proibidos de frequentar lugares públicos, é importante nós termos um lugar onde nós vamos poder plantar, colher, onde nós vamos poder fazer ali uma comunidade para nós estarmos adorando ao Senhor, buscando ao Senhor. E é tempo. E eu aconselho, você que tem condições, faça isso. Não fique desesperado, não fique, não venha agir assim, sem nenhum planejamento. É importante você planejar aonde você deve comprar. É importante você planejar tudo. Jesus disse que os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. E então nós precisamos planejar, Então você que tem condições de cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, dos seus parentes, alguns irmãos que estão próximos a você que não têm condições de fazer a mesma coisa que você, faça isso. Isso não é errado nós nos planejarmos. O que nós não podemos, irmãos, é ficar desesperados. Nós não podemos agora agir como pessoas que não têm fé, pessoas que não acreditam no Senhor, mas também não podemos ser imprudentes, né? Nós não podemos ser imprudentes. Eu fiquei incomodado para gravar esse vídeo. Eu já não ia mais gravar hoje, né? Eu ia deixar para gravar esse vídeo amanhã, dia 13, mas eu fui incomodado pelo Espírito Santo para gravar esse vídeo. Então, nós precisamos, irmãos, estar atentos. Nós precisamos estar acompanhando as notícias, os acontecimentos mundiais. Então, precisamos ter cuidado, né? Precisamos estar sendo vigilantes quanto a tudo isso que está acontecendo. Uma coisa eu digo, irmãos, tudo que está acontecendo, a Bíblia já fala sobre isso há mais de 2000 anos atrás. Então eu gostaria de encerrar esse vídeo orando por você e mais uma vez convidando todos os irmãos que têm canal no YouTube, preguem o Evangelho. Preocupe-se em levar esta mensagem de alerta, esta mensagem de conforto. Irmãos, Jesus vai cuidar de nós quando tudo isso acontecer. Eu costumo dizer que Deus ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. É fato. Então, você que está assistindo esse vídeo, ore ao Senhor. Você tem o Espírito Santo. Então, ore ao Senhor. Peça ao Senhor para te orientar. Peça ao Senhor para conduzir os seus passos. Peça ao Senhor, ao Espírito Santo, para orientar você acerca de como você deve proceder nesses últimos dias. Amém? Sejamos prudentes. Jesus disse lá em Mateus capítulo 10, versículo 16: Eis que vos envio como ovelha para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Irmãos, eu nunca esqueço do sonho que eu tive em 2012, onde o Senhor me dizia que no país onde nós moramos há uma liberdade, porém esta liberdade é falsa e ela está prestes a ser tirada. No programa que eu ouvi no Pingo nos Is, um dos jornalistas, eu acho que eu não estou aqui bem certo se foi o ex-deputado Roberto Jefferson que disse que a China tem dinheiro e está comprando a consciência de muita gente. A China está se armando, irmãos. Eu tive um sonho no início da pandemia que um homem dizia para mim que nessa pandemia tinha uma nação que estava se fortalecendo e ela ia sair muito fortalecida. Eu tenho quase certeza que esta nação é a China. E nós sabemos que o regime chinês odeia Jesus, odeia Deus. E se eles chegarem a dominar o mundo, certamente nós não teremos mais paz. Irmãos, se você olhar a história do cristianismo, você vai ver que os irmãos eles tinham paz de tempo em tempo.
E logo esta paz era cessada e eles começavam a ser perseguidos novamente. E eu penso que o tempo de paz, de liberdade de expressão, de nós podermos falar o que pensamos, o que achamos, está acabando esse tempo. E é importante nós usarmos estas plataformas enquanto podemos para divulgar o Evangelho do Senhor Jesus. Eu quero orar com você para encerrar esse vídeo. Amém? Prepare-se e ore comigo nesse momento. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento precioso. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor me deu a oportunidade, Pai, de poder anunciar a tua palavra neste canal, ainda que seja muito pequeno, Senhor. Mas, Senhor, estão inscritos 500 e poucas pessoas nesse canal. E eu sei, Pai, que essas pessoas, elas, Senhor, têm acompanhado essas mensagens e eu tenho certeza que o Senhor tem falado aos corações. Pai querido, eu te peço nesse momento que o Senhor nos ajude a vencer o mundo, que o Senhor nos ajude a vencer o pecado, que o Senhor nos ajude, Senhor, a estarmos preparados, Pai, para o momento, Senhor, em que nós vamos nos encontrar com o Senhor, seja por meio do arrebatamento, ou seja por meio da nossa morte física, Pai. Pai querido, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, tocar no coração de cada irmão, que assim como eu, Pai, tem, Senhor, canal aqui no YouTube, Senhor, e pessoas que têm, Senhor, canais enormes, com muitos inscritos, que essas pessoas, meu Pai, possam pregar o Teu Evangelho, porque elas têm um potencial enorme de alcançar pessoas para o Teu reino. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos. Pai, muito obrigado, Senhor. Que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todos sempre. Amém, amém. Que o Senhor nos abençoe.